Mesmo quando ninguém diz nada, o ambiente ele tá te lendo. Lendo teu timing, lendo teu silêncio, lendo tua forma de reagir. E quase sempre essa leitura ela começa antes de qualquer julgamento mais explícito. Comportamento, percepção, estratégia sob pressão. Clareza, acima de ruído. Existe a ideia de que pessoas formam opinião umas sobre as outras quando acontece algo de forma mais clara, uma fala, um erro, um conflito, mas na prática ambientes humanos eles não funcionam assim. As pessoas elas começam a te ler muito antes, diante de pequenos sinais, lendo comportamento, lendo presença, lendo padrão. E é exatamente por isso que tantas interpretações elas começam muito antes que qualquer situação grave tenha ocorrido. A verdade é que o ambiente ele está te lendo o tempo todo. Mesmo quando tu acha que tu está calado, quando tu acha que não está sinalizando nada, quando tu acha que está só existindo dentro da estrutura. Isso acontece porque ambiente humano, ausência de fala, não é ausência de leitura. Tudo comunica. O ambiente ele não lê apenas o que tu diz, ele lê como tu entra em um espaço, como tu fala nesse espaço, o quanto tu fala, como tu reage no desconforto, como tu sustenta o silêncio, como tu responde à tensão ou lida com frustração. Ou seja, o ambiente ele não está observando apenas conteúdo, ele está observando padrão. E padrão é o que forma a leitura de longo prazo. O erro mais comum é imaginar que a gente está sendo avaliado somente quando está apresentando algo, como se a leitura do ambiente acontecesse somente em momentos formais, mas na prática não funciona assim. A maior parte dessa percepção que é formada, ela acontece justamente fora desses momentos formais. Ela acontece justamente nos intervalos, nos silêncios, nas reações espontâneas, na forma como alguém lida com pequenas tensões, e é aí que o ambiente tenta responder algumas questões, como: essa pessoa transmite estabilidade? Essa pessoa é previsível? Essa pessoa aumenta ruído ou diminui ruído? E quando alguém lê que o ambiente muda o tempo todo, algo muda. A pessoa deixa de pensar apenas em falar bem e começa a perceber que posicionamento não é performance. Posicionamento é coerência. Porque no fim o ambiente ele não se lembra apenas do que tu argumentou. Ele lembra de sensações. Ele lembra da sensação que o teu comportamento produziu. E essa sensação ela costuma surgir de elementos muito mais sutis do que a maioria imagina. Mas isso não significa que tu tenha que viver em eterna vigilância, que tu tenha que estar o tempo todo atuando. Significa que tu tem que compreender que presença social ela está o tempo todo emitindo sinais. E que em ambientes complexos, sinais pequenos podem emitir grandes ruídos. Entenda que uma pessoa ela pode ser tecnicamente boa, mas se transmite ansiedade, desorganização, impulsividade ou necessidade excessiva de validação, o ambiente ele vai ler isso, mesmo sem verbalizar. E importante, essa leitura passa a influenciar reputação, confiança e espaço. E talvez uma das mudanças mais importantes seja a seguinte: parar de pensar apenas em mensagem e pensar também em leitura. O que o ambiente lê quando tu fala demais, reage rápido demais, tenta se explicar demais, silencia sob um momento de pressão ou perde o controle em situações pequenas, porque na prática dessa leitura que surgem muitas conclusões que depois até parecem injustas ou inesperadas. Então, linkando com conversas que a gente teve já em vídeos anteriores, falamos que competência não basta, percepção supera intenção, reputação é um fenômeno coletivo e nem todo conflito é real. E tudo isso aponta na mesma direção. Ambientes humanos não operam somente com fatos visíveis.
Eles operam com leitura contínua de sinais. E essa leitura nunca para. E compreender que ambiente ele está te lendo o tempo todo muda muita coisa. Muda a tua forma de interpretar relações e muda principalmente a tua forma de entender por que percepções elas se formam tão cedo. Porque em ambientes humanos aquele julgamento mais explícito ele vem sempre depois, porque antes dele já existia leitura, clareza acima de ruído.